Feudalismo é o nome dado à forma de organização econômica e social vivenciada na Europa centro-ocidental durante o período histórico conhecido como a Idade Média, entre os séculos V e XV. O nome é derivado dos feudos, ou vilas, as unidades de habitação e produção que eram características do período. Essas grandes propriedades agrárias demonstraram que houve um processo de ruralização da sociedade que habitava o continente europeu e as ilhas britânicas, bem como uma passagem da organização do trabalho pautada no escravismo para a servidão. O feudo era formado geralmente pelo senhor feudal por escravos, abre aspas, que eram minoritário à época, fecha aspas, e por camponeses livres ou em condições de servidão. Havia ainda artesãos no feudo, representando um número pequeno de pessoas, exercendo o trabalho agrícola para sua subsistência, uma das características do feudalismo, e a tendência para a autossuficiência das grandes propriedades agrícolas, situação que levou a uma diminuição do comércio na região e se comparado com as trocas comerciais que existiam no Império Romano. O feudalismo seria o resultado da fusão de elementos de organização social derivados tanto dos séculos finais do Império Romano do Ocidente quanto das populações bárbaras. Por exemplo, havia a clientela, a relação de dependência social entre os indivíduos em Roma, base da relação entre senhor e servo, e o colonato, que em Roma significava a fixação do homem na terra, dificultando a mobilidade da população servil durante sua passagem para o feudalismo. A nobreza era a classe mais alta do feudalismo, pois era que controlava as grandes propriedades agrícolas. Era da nobreza que provinham os senhores feudais e os principais membros do clero. Entre os nobres havia diferença social entre os suzeranos e vassalos, sendo os primeiros que detinham mais poder em relação aos segundos. O poder se exercia durante o feudalismo, através do controle de uma suzerano entregava a um vassalo certa quantidade de terras e servos, entre troca de suas lealdades, principalmente durante as guerras que eram. Os serviços eram os camponeses, que constituíam a maior parte da população no feudalismo. Viviam presos à terra e eram obrigados a prestar pesados serviços e pagar uma grande quantidade de tributos aos senhores feudais, sendo essa forma de exploração do trabalho a base da riqueza feudal. Havia ainda, em menor número, escravos e também os ilões, antigos proprietários livres que estavam ligados a um senhor, mas que também eram obrigados a prestar serviços e pagar tributos. Apesar de haver um estatuto social distinto do clero, eles não se distinguiam muito dos senhores feudais, a não ser pelo controle religioso do catolicismo cristão que essa camada da nobreza detinha. As igrejas e abadias eram detentoras de um grande número de terras e serviços realizados, uma forma de exploração do trabalho camponês que em nada se diferenciava dos demais senhores feudais. O cristão, como principal sistema ideológico do período, era também uma das principais características do feudalismo. Foi o cristianismo católico, controlado pela Igreja, que mudou o comportamento, a cultura, as ideias dos homens medievais. Por isso, a Igreja transformou-se a principal instituição do feudalismo.